Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma semana, 15ª semana, Leuci. Caramba, hein? Sem falhar, graças a Deus. Todo sábado aí chega uma mensagem diferente para você, para que você também aprenda junto com a gente, né, Leuci? Eu acho que é um estudo constante. Então o Leuci aprende, a gente aprende, você aí do outro lado também. E é muito legal que a gente está recebendo feedback, perguntas, coisas positivas, coisas a melhorar. Então é uma evolução constante. Então, obrigado. O projeto chama-se O Carpinteiro Divino. Estamos, como eu disse, no 15º episódio. E hoje a gente vai falar sobre leis. É uma coisa que o ser humano não é muito fã, viu? Gosta de quebrar umas leis. Então, vamos falar muito sobre isso. Para você que é a primeira vez que está aí com a gente, não é nada combinado. As perguntas vão surgindo conforme vai vindo na minha cabeça. Então, é um bate-papo muito legal, sem muito protocolo, né, Leuci? E o Leuci vai explicando esse assunto que é as leis. A gente costuma fazer uma oração. Então, Leuci, por favor, se você puder fazer uma oração pra gente. Agradeço por estar aqui mais uma vez, agradeço aqueles que têm, assistido, compartilhado. Muito bom lembrarmos, o título aí, o Carpinteiro Divino. Então, se você tem assistido, mas não tem se inscrevido, no canal, que você possa fazê-lo, então, que possa também divulgar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Muito bom, assim. Vamos orar a Deus. Bora. Senhor nosso Deus e Pai de amor e misericórdia, graças te damos porque o Senhor é Deus, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas. Nesse momento, ó Deus, queremos mais uma vez estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos capacite, fala ao nosso coração e que abençoe as pessoas que estão assistindo, compartilhando. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bora lá então falar um pouquinho sobre leis. E quando se fala em leis, ainda mais relacionado a essa parte bíblica, não tem como não falar dos 10 mandamentos, né, Lúcio? Eu acho que foi, pelo menos na minha cabeça, as primeiras coisas que vem é quando o povo estava ali, no deserto, e aí Moisés subiu lá, pegou as tábuas. E esse foi o primeiro sinal de leis. Faz sentido isso que eu estou falando? É o primeiro reflexo que a gente tem de lei ali do povo de Israel. O que você pode trazer um pouquinho de introdução para a gente? Olha que interessante, Foi muito bom nós termos construído uma linha de raciocínio em cima do santuário. Uhum. Hoje vai ficar fácil nós entendermos sobre a questão da lei, ou das leis, como você mencionou, baseado no santuário. Tá. Quando Deus pediu para que se fizesse o santuário, Ele disse que lá no lugar santíssimo, que era o compartimento mais reservado, ali tinha uma arca da aliança. Quando você vai no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 4, diz que nessa arca, nessa caixa de madeira, ali tinha um pouco do maná, que foi o alimento que Deus sustentou o povo no deserto. Ali tinha um tronco de árvore que floresceu para distinguir que Deus havia escolhido Moisés. Uhum. E tinha também as tábuas da aliança. O que é essas tábuas da aliança? Quando você vai para Êxodo, no capítulo 31, verso 18, lá diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, que foram essas duas tábuas. Tá. Veja bem que interessante, 2 tábuas. Por que não escreveu numa tábua só? São 2 tábuas. Mas isso vale um corte, hein? Caramba, você já me falou isso uma vez, cara. Mas eu não lembro mesmo. Nós vamos chegar lá. Então preste atenção, você que está assistindo. Deus usa 2 tábuas para escrever. Mas o que é? Você já me falou mesmo isso aí uma vez. Muito legal esse questionamento. Então veja, Deus escreve com os próprios dedos e entrega para Moisés. Acontece aquela questão lá em Êxodo 32, que aí o povo estava adorando o bezerro e Moisés fica bravo, quebra, Deus tem que reconstruir, escrever de novo, tudo bem. Mas essas tábuas, Paulo está dizendo no livro de Hebreus que ficava dentro da Arca da Aliança.
Mas essas tábuas não é a que Moisés, é a mesma que Moisés desceu lá do monte? Sim, as mesmas tábuas. Certo? As segundas tábuas, né, que quebrou a primeira, a segunda, eram essas aí que deviam ficar dentro da Arca da Aliança. Talvez você nem saiba que teve a segunda. Muita gente acho que não sabe, Leuci, que teve a segunda. O pessoal sabe que Moisés, quando ele desceu, a galera tava adorando um bezerro. Mas não que ele tinha quebrado a tábua. Ficou bravo e quebrou. Aí ele teve que subir de novo. Aí Deus fez outras. Tá? Beleza, então presta Tá atenção. bom. A lei de Deus, a lei moral, Tá. devia ficar dentro da Arca da Aliança. Por quê? A ordem de Deus. Tá. É uma lei. Uma lei. A ordem de Deus, que os 10 mandamentos deviam ficar lá no lugar santíssimo, dentro da Arca da Aliança. Tá bom. Ponto. Pode continuar. No mesmo agora, em Deuteronômio, a gente está falando de Êxodo, Deuteronômio, capítulo 31, do verso 24 a 28, Deus, 24 a 26. Deuteronômio 31, 24 a 26, Deus agora fala o seguinte: todas as leis que Moisés escreveu para o povo egípcio, melhor, para o povo judeu, na verdade, né? Todos os mandamentos que não Deus escreveu, mas Moisés escreveu, esses deviam compor um livro e ele devia ficar fora da Arca da Aliança. Eu não sabia disso. Ficaria fora da Arca da Aliança. Então nós temos um conjunto de leis fora da Arca da Aliança, um conjunto de leis dentro da Arca da Aliança. Certo? Certo. O que consistia essas leis que ficavam fora da Arca da Aliança? Ficavam as leis civis, as leis de organização, as leis de gestão daquela época. Bom, Tá. como devia ser tratado e governado o povo naquela época. Tá. Essas leis que ficavam dentro da Arca da Aliança, nós encontramos ela escrito em Êxodo capítulo 20, do verso 1 a 17. Quais são? Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça imagem de escultura. Não proste diante delas. Não proste diante delas. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honre pai e mãe. Não mate. Não adultere. Não furte. Não cobice. Não fale mau testemunho nem cobice. Boa. Tá? Então são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles não são mandamentos que deveriam ser só para aquele povo. Esses mandamentos refletem ou refleteriam por toda a eternidade o caráter de Deus. Legal. Quando você vai em Malaquias, capítulo 3, verso 6, Deus disse: eu não mudo. E por isso vocês não são consumidos, porque eu não mudo. Então Deus não muda, essa lei seria uma lei eterna. Tá. Uma lei eterna. Lei eterna. Beleza. A Bíblia é um livro que conta, é uma carta de Deus para nós, né? Mas é um livro sobre Jesus. E Jesus, quando veio, por exemplo, ali no Novo Testamento, né? Que veio, tem muita dúvida disso, né? Jesus cumpriu, algumas leis ele mudou. Como é que foi isso daí? Nós vamos chegar por parte nisso aí, tá? Guarda só um pouquinho, nós vamos chegar nessa parte. Olha que interessante. Lembram que são duas tábuas. São duas tábuas, certo? Certo. Quando você vai, por exemplo, para Mateus, no capítulo 22, do verso 35 em diante, do verso 35 ao 40, ali alguém pergunta para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento na Bíblia? Eu lembro, sim. Pergunta: qual é o maior mandamento? Jesus diz: o primeiro grande mandamento é:
ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo mandamento é ame o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos se resume toda a lei. Preste atenção. Ame a Deus e ame ao próximo. Você está falando que esses dois resumiriam os 10. Aí você encontra o seguinte. Jesus disse isso porque amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amar o próximo como a si mesmo está lá em Levíticos 19, 18. Uhum. E Jesus disse que esses dois resumem a lei de Deus. Esses dois é porque cada um é de uma tábua? Ou não? Cada um desses é o resumo de uma tábua. É. Olha que interessante. Uma tábua, você encontra lá 4 mandamentos, certo? Certo. Não tenha outros deuses, não faça imagem, não se prostra a ela e guarde o sábado. Dessas 4, você resume como ame a Deus. Sobre todas as coisas. Quando você vai, por exemplo, para o Evangelho de João, capítulo 14, verso 15 ou 15, 14, lá diz, se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Uhum. Então, como é amar a Deus sobre todas as coisas? Eu guardar esses 4 mandamentos. Ame agora o próximo como a si próprio. Você agora tem honra o pai, não mate, não adultere, não furte, não dê mau testemunho e nem cobice. Se eu amar o próximo, eu não vou fazer isso contra o próximo. Então, amar o próximo resume a segunda tábua. Uma tábua é amor a Deus, uma tábua amor ao próximo. Por isso que foi separado em 2 tábuas. Esse aí valeria um corte, hein? Muito legal. Certo? Agora veja, né? Você perguntou, e Jesus, ao vir agora, o próprio Jesus não aboliu a lei? Ou cumpriu, né? Ou cumpriu a lei? Olha que interessante a sua pergunta, né? Nós vamos em Mateus capítulo 5, do verso 17, Jesus diz o seguinte, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Aí algumas pessoas colocam no seguinte, cumprir é receber o cumprimento de tudo que prefigurava, e se ele cumpriu, acabou. Mas voltemos ao santuário. Qual a lei que foi cumprida em Cristo quando Cristo agora veio? Qual lei? Qual lei se cumpre em Cristo? Lembra nos estudos a gente falando? Ou não? Lembra quando a gente estava estudando sobre o santuário terrestre? Que aí diz que Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, que o véu do santuário se rasga, cumprindo tudo aquilo que prefigurava Cristo? Sim. O que prefigurava Cristo? Era a lei moral de Deus ou era a lei cerimonial de todas as festas judaicas que se cumpriu nele? Eu acho que é a segunda opção. Só que aí, quando eu pego Mateus capítulo 5, verso 17, e digo que Jesus cumpriu, eu não preciso cumprir, eu estou imaginando, ou por inocência, ou por outro propósito, de que então eu agora não preciso guardar a lei mais, porque Jesus já cumpriu. Todas as exigências da lei se cumpriu nele. Mas nós veremos aqui vários textos em que a Bíblia, no Novo Testamento, não diz isso. Falando na questão de que se Jesus cumpriu, nós não precisamos mais cumprir. Quando você vai para Hebreus capítulo 7, verso 12, falando ali de que o sacerdócio deveria mudar, sair do sacerdótico levítico e vir para o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, 12 diz, mudando o sacerdócio, há necessidade de mudar a lei. De qual lei está dizendo?
da lei cerimonial. Por quê? Porque, veja, está dizendo que na lei mosaica, na lei judaica, o sacrifício era de animais. Tá. Na lei agora, em que Cristo é o sacerdote, ele é o sacrifício. Então já mudou. Já mudou. Mas veja, não estamos falando da lei moral de Deus. Não sei se você já ouviu esse termo, né, lei moral, mas é no sentido de a lei que representa o caráter de Deus. Quando você vai, por exemplo, para Efésios capítulo 2, do verso 8 a 10, lá diz o seguinte: nós somos salvos pela graça. Opa, que bom, Leuci, que você não está dizendo que nós precisamos guardar a lei para ser salvo. Eu escuto muito, às vezes eu até usei isso. Que bom. A Bíblia nos ensina, todos somos salvos pela graça. Só. Mas o mesmo texto disse, somos salvos pela graça para andar em novidade de vida e apresentarmos boas obras a Deus. Resumindo, eu vou fazer uma pergunta para você. Nossa. Geralmente você que pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Tranquilo pro meu lado, Leuci. Manda, vai. O que você acha? Uma laranjeira. Uma laranjeira. Produz laranja para provar que é laranjeira ou por ser laranjeira? Por ser. Tem certeza? Essa pergunta balança, né? Balança. Você está certo. Agora preste atenção. Se a laranjeira produz laranja por já ter sido laranjeira, nós devemos obedecer à lei de Deus não para ser salvo, mas por já ter sido salvo. Boa, belo exemplo, Leuci. Ficou mais fácil de entender. Agora veja. Aí você pega alguns textos, por exemplo assim, você encontra o próprio Efésios, capítulo 2, no verso 15 em diante, fala o seguinte, olha, Jesus removeu o muro de separação. Nós agora não estamos mais debaixo da lei. Jesus removeu os mandamentos em forma de ordenança. Agora de dois fez um. Do judeu e do gentil, agora é um só. Não tem mais judeu, nem gentil, nem grego, nem macho, nem fêmea, todos são um. E aí, como explicar esse texto? Esse texto não está dizendo que tudo foi abolido? Já era, que Jesus já cumpriu, né? Esse texto não está dizendo isso. Veja, olha que interessante. Eu gosto muito de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele fala assim, por não estarmos mais debaixo da lei, isso significa que é para a gente sair por aí, agora que nós não somos mais servos do pecado, é agora para nós usarmos a liberdade e sair pecando? Não. Quando você deixou de ser servo do pecado, você se tornou agora servo de Deus. E servo de Deus, você vai obedecer à lei de Deus. Então, o que nós devemos entender? Nós devemos separar quais leis que são de ordenanças, quais leis que fazia separação entre judeu e gentil. São as leis cerimoniais. Por quê? Lembra quando, em algumas partes, por exemplo, até mesmo no livro de Gálatas, e houve algumas discussões de Pedro, Tiago e João, querendo que os novos conversos praticassem todo o ritual judaico. Aí Paulo fala o seguinte, mas para quê? Lembra quando a gente estudou sobre a circuncisão do coração? Aí Paulo falou o seguinte, olha, se eles agora, se o que vale é essa circuncisão física, então todos nós que somos gentios não poderemos ser cristãos. Mas na verdade não. Judeu é quem
pratica a lei de Deus agora, é quem observa. Você pega aí Efésios, no próprio capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, diz, entendeu? Judeu é aquele que, mesmo sendo de qualquer nacionalidade, faz um pacto com Deus e é obediente aos mandamentos de Deus. Não quem tem que fazer os rituais de circuncisão, de obedecer e guardar as festas judaicas. Estas festas judaicas se cumpriram em Cristo, mas a lei de Deus é permanente. Olha que interessante, no próprio texto de Mateus capítulo 5, 17 que eu mencionei, ele fala o seguinte: nenhum tio, nenhum hífen, nenhum ponto, nenhum traço deve ser mudado da lei de Deus até que tudo se cumpra. Aí alguém poderá falar, você está certo, até que tudo se cumpra. Se cumpriu em Jesus. Jesus, no capítulo 17 do livro de João, diz, Pai, cumpri a tua obra. Então, essa pessoa vai dizer, então a lei foi abolida. Por quê? Porque tudo se cumpriu. Aí que mora o desafio de você entender o santuário, a doutrina do santuário. Lembra, o ministério de Cristo se cumpriu na cruz ou continua no santuário celestial? Celestial. No livro de Apocalipse, Jesus volta a dizer, está consumado agora a obra. Agora eu consumei. Agora eu concluí. Que ele subiu, né? Quando ele estava lá no céu. Quando no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz que, Pai, cumpri a obra que você me deu, cumpri a obra aqui na terra, representando o pátio. Agora eu estou indo para o céu. Eu nunca vi ninguém falando isso. Cumprir as outras partes, entende? Então, por isso que você encontra nesse sentido. Então, a lei de Deus, por exemplo, você vai em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Aquele que tirar alguma coisa da lei de Deus, Deus vai tirar o direito à vida eterna. Aquele que acrescentar algo a mais à palavra de Deus, à lei de Deus, Deus vai acrescentar as pragas, porque não é permitido mexer na lei de Deus. Caramba. Você vai no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12, ele fala o seguinte, a lei de Deus, ela é completa. Aquele que tropeçar em um só ponto da lei está transgredindo a lei toda. No próprio capítulo 2 de Tiago, verso 17, ele diz, a fé sem obra é morta. Imagine, toda a luta, todo o plano da salvação é para nos salvar. E aí a gente tem estudado de que Cristo quer que nós sejamos um com Ele, para quê? Para voltar a pecar? Quando você vai, umas últimas passagens aqui para a gente encerrar, quando você vai para Mateus capítulo 19, no verso 18... Tá com a memória boa, hein? O jovem rico pergunta, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou o que para ele? Observa os mandamentos de Deus. Não mate, não adultere, não furte. Ele diz, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus disse, tá bom, então vai, vende tudo que você tem e me siga. Aí ele ficou triste e foi embora. Veja, se essa lei não precisasse ser cumprida, por que Jesus diz, pratica essas coisas e você vai viver eternamente? Então o mandamento de Deus é eterno. Tiago 2, verso 12, disse, esta lei é usada no juízo final. Lembra que nós estamos abordando que há um juízo eminente lá no céu? Tiago 2, 12 diz que essa lei é usada no tribunal de Deus para o juízo. Caramba. Agora imagine o seguinte, Deus aboliu a lei e depois Deus vai reconstruir a lei para poder usar ela no juízo final. Então, na verdade, a lei de Deus é eterna. Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo fala, a lei de Deus é justa, santa e boa.
No verso 25 do próprio capítulo 7 de Romanos, Paulo fala: com a mente eu sirvo a lei de Deus. Então a lei de Deus é eterna e nós devemos obedecer à lei de Deus. O cara engatou a quinta aqui, não queria parar. Falou tanto texto que eu até me perdi. Depois você volta e eu também vou voltar pra gente poder marcar. Ele começou a falar Romanos, Mateus, Efésios e não parava mais. Mas Deus, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Depois eu vou voltar e assistir até de volta para poder recapitular alguns versículos aí que você foi fazendo ligação. Então, para finalizar esse episódio número 15, um episódio sobre leis, um episódio que o Leuci falou muito do quão é importante, o quão essa lei vai fazer a gente andar no caminho, vai fazer a gente não se desviar e eu acho que principalmente estar mais próximo de Jesus. Leuci, como de costume, uma reflexão, um pensamento geral, alguma forma que você poderia resumir a importância que é a lei ou o que você poderia deixar de recado final sobre esse tema que é lei? Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, Jesus diz: um novo mandamento te dou, que você ame a Deus de todo o coração e que você ame agora o próximo, não como a ti mesmo, como está lá em Levítico 19, 18. Mas ele diz que você ame o teu próximo como eu te amei. Por isso Jesus diz que é um novo mandamento, porque agora você vai amar, porque você foi amado primeiro. Então, sentindo o amor de Cristo, que você ame uns aos outros. E aí nós estaremos, então, praticando a lei de Deus. Que legal, hein? Gostei desse final. E assim a gente finaliza mais um episódio do Carpinteiro Divino, um projeto que nasceu no coração do Leuci. Então eu peço que você compartilhe, comenta, se inscreve no canal para que essa mensagem, para que a gente também cada dia se motive mais para poder fazer esse bate-papo aqui que é tão enriquecedor. Tamo junto e até o próximo episódio.